UOL VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer. Olá, eu sou Maurício Sticer, está começando o podcast UOL VTV, ainda remotamente, não sabemos até quando, mas sempre com a querida e alegre companhia de Flávio Rico. Olá. Miranda. Olá. Chico Barney. Satisfação, Maurício e colegas de mesa. Satisfação é nossa. De tela, né? Acho que mais correto são colegas de tela. A gente hoje pretende discutir alguns assuntos importantes que estão relacionados a essa crise que a gente está vivendo, né, que está afetando muito as emissoras de televisão. E um dos temas mais importantes que eu queria já lançar aqui para a gente começar a falar é sobre o futuro dos programas de auditório. Essa é uma preocupação não só nossa, mas também de vários leitores que já mandaram perguntas em diferentes ocasiões e recentemente sobre o assunto. Eu aproveito para lembrar que, enfim, várias das questões estão sendo enviadas pelo perfil no Instagram do UOL TV Famosos e também pelas nossas redes sociais. A Tabata Dias mandou recentemente uma pergunta que eu acho bastante pertinente, que era sobre qual o futuro de programas como Faustão, Raul Gil, Serginho Grossman. Ela observa: não desejo mal a ninguém, mas quando esses apresentadores se aposentarem, cansarem, será que continua? Exceto o Silvio Santos, que está bem na cara que a família vai continuar a explorar esse nicho. Também o Levi Palomo perguntou: qual a tendência vocês acreditam acontecer nos programas de auditório pós-pandemia? Eu queria só lançar, enfim, para um contexto geral, que esses programas quase todos saíram do ar nesse primeiro momento, né, por causa da pandemia, a impossibilidade de ter presença de público, né, que é um fator de risco enorme, a presença de muitos técnicos. Programas exigem muita gente, né, para gravar, são programas complexos, muitas câmeras, muitos produtores, muita gente junta, o que também contraria as recomendações médicas. Então, naturalmente, todos saíram do ar e foram se adaptando de forma bem provisória. E agora, essa semana, estão começando a voltar. O Ratinho gravou o programa dele nessa segunda-feira no SBT, e o quadro é um pouco esse de indefinição. Eu lançaria para o nosso querido Flávio Rico começar essa discussão. Acho que tem mais informação até sobre esse mundo, né, esse bastidor da televisão. Como que você vê isso? O que você acha dessas dúvidas que foram lançadas pelos nossos leitores e espectadores? Eu acho que o normal de antes não será o normal de após pandemia. Mas com relação aos programas de auditório, vale recordar que eles sempre existiram na televisão. Eles vieram dos programas de auditório do rádio. Os grandes comunicadores do rádio vieram para a televisão e alguns, Silvio Santos, por exemplo, está aí até hoje, é o mais antigo de todos, depois o Fausto, o Luciano, Raul Gil. O interessante desses programas de auditório todos é que todos dão audiência. Você pode verificar que todos atendem aquilo que as emissoras esperam, que é faturamento, audiência e repercussão. O programa do Fausto, por exemplo, agora nesse novo formato improvisado, ele marcou 15 de média domingo passado e recebeu num jogo do futebol feminino que não foi tão bem de audiência, não repetiu a mesma audiência do futebol das outras semanas. Os outros programas de auditório do SBT, da própria Globo, da Record, eles têm apresentado resultados interessantes. Não acho que isso signifique o fim de nenhum deles. Todos eles, eu acho, quando acabar isso aí, vão voltar à normalidade de antes. Talvez com algumas inovações. O próprio Luciano, ele botou o programa inédito no ar, um caldeirão inédito, lançou quadro, usando remotamente os participantes. Achei isso legal. Quer dizer, essa pandemia, de toda coisa ruim que ela tem, algumas coisas boas a gente vai poder extrair.
Eu acho que os programas de auditório vão continuar. Quanto ao Ratinho, que você falou, ele voltou a gravar nessa segunda-feira para ir ao ar. É o primeiro programa de auditório que volta a gravar, né? Até onde eu sei, né? É um programa de auditório, mas sem público. O público vai ser formado por uma plateia virtual. O SBT já de alguns dias vinha pedindo vídeos dos seus telespectadores para montar essa plateia virtual, que o SBT pretende usar no Domingo Legal e no Ratinho. O Domingo Legal ainda não deu sinais de voltar. Talvez seja o próximo. O Ratinho vai voltar com cuidados. Equipe reduzida, o diretor Walter Scaramuzzi, que é grupo de risco, não volta, a Lucimara Parisi, que é uma das participantes, também não vai voltar, algum daquele pessoal do palco também não deve participar, e o Ratinho, que é grupo de risco, tem mais de 60, vai voltar por conta e risco dele. O programa vai ao ar na semana que vem. Ontem foi feita uma gravação teste, não sei se já valendo para a semana que vem, mas a ideia é voltar agora dentro desse novo formato. Chico Barney, você que é um grande fã de programas de auditório, né? Faz muita propaganda desse gênero. Como você vê essa questão aí, hein? Sobre o futuro? Um entusiasta, né, Maurício? Um entusiasta, faltou a palavra. Cara, eu acho que esse é um momento de muitas possibilidades. Acho que a grande dificuldade que está tendo agora é menos tecnológica e mais intelectual nessas produções todas. Eu adorei o Luciano Huck com aquele quadro Gonga La Gonga, que ele conseguiu fazer online, com ótimas participações, com bons calouros, todo mundo na sua casa, num esquema muito parecido com o nosso aqui, né? Esse nosso programa aqui é razoavelmente simples de fazer. Esse aí também, ainda mais que não é ao vivo, é tudo pré-combinado, tudo bem jogado. E eu sinto falta desses programas continuarem no ar com estruturas menores, com estrutura de casa. Assim, tenho falado isso aqui quase toda semana, mas a gente estava falando do Domingo Legal agora. O Celso Portiolli tem na casa dele um centro de entretenimento, de produção de conteúdo, que é dele, que ele usa para o YouTube, que ele usa para o Instagram, para o TikTok. A quantidade de possibilidades que o SBT poderia fazer, que a produção desses programas poderia fazer, ainda mais com produtores de conteúdo. O Celso Portiolli acho que é um grande exemplo. Assim, é um cara que editava programa no SBT nos anos 80, gravava chamada, ele sabe fazer sozinho, né? Diferente do Ratinho, que precisaria de uma estrutura, de alguém ajudando, mas eu sinto falta dessa galera estar no ar. Assim, acho que esse momento de muitas reprises, muita nostalgia, a gente tem visto até pesquisas as pessoas estão gostando de olhar um pouco para o passado, quando o tempo era mais simples e tal, mas eu sinto falta desses programas colocando coisa inédita. Assim, acho que tudo ainda é muito tímido. E a gente sabe que pode demorar. Tem gente tentando voltar agora, mas talvez mês que vem tenha que voltar para casa, né? A gente não sabe como vai ser a reação das próximas semanas aí da pandemia. Então, acho que existe a possibilidade, acho que a internet continua dando aula a respeito disso para as TVs que estão meio estagnadas. Assim, a gente não tem mais, como tinha na época do BBB, um bom motivo para todo mundo ligar a TV na mesma hora e assistir alguma coisa junto. Isso é uma lacuna que as lives estão preenchendo. Hoje às 8 tem o pagode do Grupo Bom Gosto, vai ter todo mundo lá, a gente sabe que horas que é. Ninguém faz isso com Aruanas, né? Ninguém faz isso para ver uma reprise do Domingão do Faustão. Então acho que tem aí acho que esses programas, esses comunicadores, né, que lideram esses programas de auditório, eles deveriam estar um pouco mais presentes nessa produção durante esse período. Débora, você vê alguém de nova geração assim que vai dar segmento a esse mundo? Ou como você vê essa questão que a gente está introduzindo aqui? Eu ia até dizer uma coisa que eu acho que todo mundo viu, como você disse,
de início essa parada e essa pandemia com olhares de algo provisório, né? Então, muitas TVs falaram, vamos suspender agora, um mês, e depois a gente volta, ou então... Ninguém, de fato, estabeleceu um plano mais a longo prazo, que é o que agora está dando a entender que, de fato, pode acontecer, né? Porque mesmo depois, quando a gente começa a voltar, pelo que a gente está vendo nos outros países, ainda tem uma segunda onda de contaminação, enfim, a gente não sabe como vai ser isso. Então, eu acho que as TVs estão pensando isso, planejando isso agora, mais a longo prazo, nesse momento. Eu acho que parou, meio só parou. E aí, agora que elas estão pensando em formatos enfim, coisas diferentes, porque, obviamente, a programação não pode viver de reprise 4 meses, né? Então, o que eu espero, assim, eu acho... Eu até tenho visto muito nas lives os artistas falando que sentem muita falta da interação com o público, né? Que canta, não tem ninguém aplaudindo, não tem ninguém pedindo nada, não tem ninguém se manifestando. E eu acho que acontece a mesma coisa com os programas de auditório, assim. Eu não vejo os programas de auditório como algo que pode acabar, assim. Eu acho que a tendência é que volte, claro, na medida em que isso for possível, mas, enfim, como o Chico falou, dá para usar isso de uma forma também remota e criativa. E outra coisa que eu acho os formatos em geral dos programas de auditório já estavam muito esgotados, né? Assim, pelo menos na minha opinião, poucas vezes a gente via novidades. Eu acho que o Luciano Huck é uma das pessoas que trazem mais novidades, assim, mas pouca coisa. O Faustão, pensa, até hoje, um dos principais trunfos do Faustão é videocassetada, que as pessoas até hoje ainda gostam de assistir. Então, a minha esperança, o Chico adora, a minha esperança é que, eu não sei se tem algum nome, honestamente, da nova geração que possa provocar mudanças desse tipo, mas a minha esperança é que o formato seja revisto, assim, que a gente consiga, de fato, trazer coisas novas, que a gente consiga pensar diferente, porque eu acho que os formatos, em geral, dos programas de auditório já estavam muito cansativos e repetitivos, assim, para mim. Eu espero que isso aconteça. Fala, Chico. Quer falar? Tem 2 coisas. Está rolando uma videocassetada ao vivo com o Flávio, mas acho que está tudo bem. Cara, tem um programa de auditório da internet, vocês precisam conhecer, Daniel Zuckerman e Maurício Meirelles no Instagram. Eles estão fazendo um negócio que é muito divertido. Eles invadem lives, tipo, tá rolando uma live do Brito Júnior. Eles entram na live do Brito Júnior, o público deles, a audiência, o auditório, participa e aí bagunça a live de todo mundo. Fala que eles estão Ele uma vez falaram, Brito, você tá aparecendo no Sport TV. Aí fizeram o cara ligar no Sport TV, não estava acontecendo. É um programa de trote, de pegadinha, mas muito divertido e usando essa coisa da interação com o público, né? Que é um negócio que ainda é muito novo para a TV, essa interação, que hoje ainda é muito, vamos ler tweets, vamos colocar tweets na tela, que é muito pouco, né? Não é interação, né? Passa uma ideia de interação, mas não é. Então, eu gosto muito desse formato do Zuckerman e do Meirelles, que eu ouvi dizer, parece que vai para o Multishow aí em breve. Não sei se já está fechado, mas parece que a Globo está de olho nessas coisas, o que é ótimo. Queria pedir desculpa aqui por um acidente que houve aqui. Teve um cara que ligou bem no meio do negócio aqui para me oferecer um terreno. Você comprou? Comprou um terreno? Acho que não, né? Eu tenho um terreno sobrando. Quem sabe faz ao vivo, né, Flávio? Maravilhoso. Queria explorar um ponto que o Chico falou, que eu acho bastante importante, que é o uso realmente da inteligência, da reflexão, da criatividade, né? Quer dizer, eu acho que teve realmente esse choque geral, vamos parar, normal, reação normal, mas estava pensando, por exemplo, no Faustão, né? Aquele auditório lá de 500 pessoas, eu acho que ele nunca mais vai poder fazer aquilo.
né? Quer dizer, pelo menos nos próximos 2 anos não vai poder meter 500 pessoas uma do lado da outra no auditório. Então esquece isso, tem que partir para a próxima. Quer dizer, como fazer esse programa sem aquelas, acho que é 500, né? É o maior auditório que tem, eu acho, na televisão, é o do Faustão, né, Flávio? É o maior que tem, é o maior que tem. Nunca mais vai ter aqui. É um pouco menos que isso. Não vai poder mais ter aquilo. Tá claro isso. Não vai mais poder botar uma pessoa do lado da outra, 500 juntas, próximos, sei lá, 2 anos. Mas você então, a Maica Jeca está em perigo. Não, você sabe o que eu acho? Não, só para completar, eu acho assim, tem que partir dessa constatação para refazer realmente, né? Então, dá para fazer, mesmo sem mudar, se quiser manter esses quadros atuais, Ding Dong, Dança dos Famosos, etc., dá para fazer de outros jeitos, né? Fora que eu acho que deveriam criar novas atrações, mas mesmo se quisessem manter as atuais atrações, é possível adaptá-las, né? Tem que pensar nisso. Desculpe ter te interrompido, Flávio. É um prazer ter de volta aqui depois dessa jornada no mercado imobiliário. Uma zona de turbulência. Deixa eu te falar. O Fausto, o próprio Domingão no passado, ele já teve muita coisa pré-gravada. O do ao vivo inteiro é uma coisa meio recente. Durante muito tempo, o Fausto teve quadros pré-gravados. O problema é que essa televisão que vem aí agora, ela virou o grande quebra-cabeça de todo mundo. Ninguém sabe como vai ser. Sabe por quê? Porque ninguém sabe como... Por exemplo, as novelas. Vê bem que situação que vai ser. Ao contato direto de ator com atriz, a cena de beijo, como é que isso aí vai funcionar? Em novelas tem gente de tudo quanto é idade, tem um grupo de risco, sabe? Essas reuniões que a dramaturgia da Globo tem feito remotamente com autores, com diretores, está analisando exatamente esse assunto, como é que vai ser depois. E o problema é que os elementos que eles dispõem agora para essa discussão ainda não são suficientes para se chegar a alguma conclusão. Ao mesmo tempo, e isso eu passo também para os programas de auditório, ninguém sabe como é que vai ser um desafio para todo mundo. Entendeu? Para Silvio Santos, para Fausto Silva, para Eliana, para Rodrigo Faro, para todo mundo. Todos eles, a produção de todos eles, vai ter que maquinar ideias novas, se valer de muita coisa que hoje está sendo feita na base do improviso, é capaz de virar definitiva. É difícil arriscar um palpite sobre a televisão de amanhã, porque essa pandemia, ninguém sabe as consequências dela ainda, até quando ela vai, né? Essa segunda onda que a Débora falou é uma coisa maluca isso aí. Queria aproveitar, eu não sei se interrompo alguma coisa, para lançar um assunto derivado desse, que eu acho muito bom, que está hoje na coluna do Flávio Rico, e é a preocupação do leitor, do Lucas Caldas, que é uma preocupação muito boa. A pergunta do Lucas é a seguinte: Xuxa na Globo, realidade, sonho ou utopia? O que você acha, Flávio? Você noticiou hoje que a Record ainda está em dúvida se renova o contrato da Xuxa. Conta um pouco aí desse bastidor. Na verdade é o seguinte, toda a situação de todos os talentos da Record vai ser estudada agora no segundo semestre. Não é só o caso da Xuxa, não. Os outros também. A tal da relação custo-benefício vai ser cuidadosamente analisada no caso para cada um ali. Xuxa, Rodrigo Faro, Marcos Sabrina Sato. Sabrina Sato, todos eles terão essas suas situações de vida com a emissora analisadas cuidadosamente. Com relação à Xuxa, o contrato dela vence em dezembro. E a Xuxa, algumas pessoas também já manifestou o interesse de sair da televisão. Por incrível que pareça, a essas pessoas, ela tem dito que ela tem vontade de fazer novamente programa infantil. E não mais na televisão aberta, num canal fechado. Ela tá com planos maiores. Está pensando num canal
onde ela faça um trabalho não só aqui para o Brasil, mas para fora do Brasil. Então, a relação custo-benefício da Xuxa com a Record é uma coisa bem discutível. O programa dela, nenhum dos programas que ela apresentou até agora, deu resultados de audiência tão interessantes. Não sei como foi isso na questão do dinheiro, mas é uma artista cara, né? Você acha que a Globo jamais traria ela de volta? Não, eu acho que não tem chance. Entendeu? Não tem chance. E ela acabou abraçando formatos, né, na Record. Ela não está mais fazendo nenhum programa que é original, que é uma coisa que, enfim, foi idealizada para ela. Ela acabou apresentando formatos, assim, então... Está engessada, né? Mas, de novo, eu acho que a Record está desperdiçando muita gente boa que, enfim, podia estar fazendo coisas mais criativas, coisas diferentes. A gente elogia pra caramba, por exemplo, o programa da Sabrina. Não houve mais possibilidade de continuar no ar, não deu nem tempo, assim. Eu acho que televisão é muito hábito, é muito tradição. Você precisa dar um tempo para as pessoas acostumarem com aquele conteúdo, para elas saberem que aquele conteúdo está no ar, para elas, enfim. Eu acho que tem muita gente boa lá que está meio desperdiçada, assim, na minha avaliação. E a Xuxa, acho que considerando o patamar atual, tal, acho que ela tem muito cara de GNT, de multishow, de coisas menores e mais nichadas, né? Que acho que tem muito dinheiro aí que pode bancar uma estrutura, claro, de outra realidade para ela. E acho que formatos também talvez mais condizentes, né? O próprio Otaviano Costa, que não renovou o programa na Globo, resolveu sair, voltou pelo GNT, está fazendo um programinha muito legal lá, o Extreme Makeover, que é meio que aquele quadro de entrega de casa do Gugu, mas com o Otaviano Costa e com o formato original. Enfim, acho que existe hoje uma série de conteúdos super interessantes para apresentadores que já foram gigantes, como é o caso da Xuxa, mas que acho que hoje ocupam outro lugar aí no coração e na mente do público brasileiro. Aquele primeiro programa da Xuxa na Record, meio Ellen DeGeneres, por exemplo, né, é um programa que caberia bem na TV paga, por exemplo, né? Um programa que não teve público na Record, não era a cara da Record aquele programa, né? E somado ao fato, ao problema que a Débora apontou, dela hiper engessada, né? Tendo que falar texto via teleprompter, no ponto eletrônico, não combina com ela também, né? Um desperdício. Sabe o que acontece? Eu vejo o seguinte, as televisões trabalham muito com improviso. Sabe? Elas compram um formato. Aí elas pensam assim, bom, quem a gente tem aí para apresentar esse negócio? Essa não está fazendo nada, então põe ela. É assim que funciona. Lamentavelmente é isso que funciona. Sabe? O The Four não tem nada a ver com a Xuxa. O Dancing Brasil, talvez alguma coisa, mas, sabe, eu acho que o negócio da Xuxa é outro, sabe? Sempre foi uma comunicadora, agora está engessada, fazendo aquele tipo de coisa. E um problema acho que da Record, até mais do que outras emissoras, é que com a chegada desses formatos, eles compraram vários, isso meio que transformou os apresentadores em commodity. Meio que pode ser qualquer um. A diferença na Fazenda do Brito para o Justus, para o Mion, é que o Mion é do métier, por isso que ficou melhor. Mas a estrutura, tudo é muito engessada. Genérico, né? Programas genéricos, né? São programas genéricos, exato. A apresentação, né? Ao contrário, por exemplo, do BBB, em que o cara tenta transformar aquilo, né, num ponto de vista dele. E acho que é isso que falta para a Record. Um programa hoje apresentado pela Sabrina, pela Xuxa ou pela Tiziane Pinheiro não tem diferença nenhuma. No final das contas, é tudo igual. Inexplicavelmente, as contratações que eles fazem são de apresentadores que não são nada commodities, né? Exato. É isso que é os apresentadores que estão lá, eles têm personalidades fortes, eles são muito conhecidos pelo jeito deles, pelo trabalho que eles fazem. Então, eles pegam pessoas que têm muito poder na comunicação, que têm uma identidade forte na TV, que têm uma identificação forte com o público, e aí... Não, e vê uma coisa, a Globo, quando ela foi obrigada a substituir o Bial,
no Big Brother, ela deve ter analisado os 1000 nomes que ela tinha lá dentro até chegar à conclusão que o Thiago Leifert era o ideal. Foi uma análise. Nas outras emissoras isso não funciona meio assim, entendeu? É meio, já que não tem tu, vai tu mesmo. E aí dá nessas coisas, entendeu? Um programa que não tem nada a ver com o apresentador. Eu acho, respeitando a opinião dos demais, que o programa Domingo Show com a Sabrina Sato foi um verdadeiro fracasso. Aquilo não existiu. Aquilo, qualquer um de nós faria melhor aquilo. A Sabrina não tem... Não, você faria. Eu fico imaginando você no palco, dançando e cantando com o auditório. Jesus! Não é, Chico? Sucesso! Petição, Maurício no Domingo Show. Link nos comentários. Eu acho Bom, é hora de fazer uma última... Aquele Domingo Show foi uma das coisas mais tenebrosas que a televisão fez nesses últimos tempos. Que exagero, Fábio. Nada a ver. A Sabrina não tem nada a ver com aquele programa, entendeu? A Sabrina é uma grande personalidade. Ela foi bem no Pânico porque ela não era a figura principal, ela estava ali. A Sabrina vende bem comercialmente, ela é muito boa, sabe? Mas eu acho que ela ainda não tem cancha, não tem experiência para tocar um programa de auditório sozinha. Gente, mas deixa ela solta, ela faz coisas incríveis. Você viu o vídeo que ela está fazendo do banheiro com as celebridades no YouTube? Então, faz um programa do jeito muito engraçado. Mas dela. É isso. Eu acho que o sucesso dela na internet... O sucesso dela na internet só mostra que o erro está mais na Record do que nela. O problema do Domingo Show era o Domingo Show mais do que a Sabrina. Acho que tentar encaixar ali um textinho muito duro para ela ler é uma bobagem. E outra coisa, já começou errando pelo nome do programa. O Domingo Show lembrava o geral, entendeu? Não tinha que escolher uma coisa nova, sabe? Bota a Sabrina à vontade no palco, com o Ceará, com todo mundo, podia ter dado certo. Um Pânico, meio que às avessas, eu acho que tinha funcionado. Formatinho, nada a ver. Antes de encerrar esse bloco, eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que tem a ver com isso tudo que a gente está falando, que é a pergunta da Bárbara Martinock, que é: como está a situação de Angélica na Globo? Você sabe? Alguém sabe? Flávio? A Angélica gravou já. A Angélica está com um projeto novo na Globo, aprovado. Ela renovou o contrato agora por temporada, ela vai fazer o programa. Só que teve que interromper, como todo mundo, as gravações. Mas esse programa, se tudo der certo, no ano que vem está em cartaz. Mas é um programa totalmente novo? É um programa totalmente novo. Eu não lembro exatamente agora aqui de pronto o que é esse programa. Mas é um programa muito feito com a cara dela. A própria equipe do Caldeirão é que está desenvolvendo. A equipe do Boninho, né? O núcleo do Boninho. Eu estava navegando no site do GNT, eu vi que ela fez um programa no Dia das Mães aqui, eu entrei para ver alguns vídeos que tinha, achei bem bonito, chamava Cartas para Eva, diz que ela estava escrevendo algumas cartas para a filha, e aí entrevistou, tinha uma entrevista com a Ivete Sangalo, tal, eu achei bem legal, assim, eu não sei se é alguma coisa que vai ter continuidade ou não, eu só vi pelo site, mas achei bem legal. Tem que ter a segunda temporada do programa de culinária que ela apresentou na Dona do Pedaço. Era um formato muito mais legal que o Mestre do Sabor, inclusive. Melhor parte de A Dona do Pedaço, inclusive, né? Bom, gente, vamos mudar de canal? O UOL VTV volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Bom, tem 2 assuntos dessa semana quentes que a gente podia falar um pouco. Primeiro, esse vazamento que a coluna do Léo Dias divulgou na segunda-feira de uma conversa
durante o intervalo do Bom Dia Brasil, entre a Juliana Morrone, que é apresentadora do programa em Brasília, e o Gerson Camarote, que é comentarista. Eles estavam esperando o programa reiniciar e comentavam sobre a entrevista que a Regina Duarte tinha dado à CNN Brasil na véspera. A conversa foi na sexta, eles estavam comentando a entrevista da Regina Duarte na quinta-feira, e aí a partir daí começou uma conversa sobre o Alexandre Garcia, que trabalhou com os dois durante muitos anos lá em Brasília, e isso alguém foi gravado, foi parar na coluna do Léo Dias e se tornou um grande buchicho nos meios jornalísticos e na internet e tal. E, enfim, queria ouvi-los, como vocês viram esse episódio, o que vocês acham e quem se aventura. Vai lá, Débora. Quem faz o Flávio está mais corajoso, deixa ele começar. Peraí, não, quem faz televisão tem que aprender que quando o microfone está aqui, tem que calar a boca e não falar bobagem, porque vaza mesmo. Isso vem desde aquele do nosso ministro Rubens Recupero, se vocês devem lembrar esse episódio. Isso já aconteceram vários, agora tivemos mais um. E o comentário foi bem feliz, né? Não sei se ela falou verdade, se ela falou mentira, nem vou entrar na discussão dos dois, porque não me cabe ser juiz disso. Mas quando se pendura um microfoninho na lapela aqui, o melhor é fingir de morto e só falar na hora certa. Eu acho que, enfim, é importante a gente ter confiança na equipe com quem a gente trabalha, né? Eu acho que é muita falta de profissionalismo você aproveitar um momento que a pessoa está ali microfonada e num momento de enfim, né, privacidade quase, né? Que ela acha que ela está sozinha com outra pessoa dialogando ali. Para expor as pessoas dessa forma, assim, acho desonesto e acho bem pouco profissional. Mas, obviamente, esse tipo de conversa também é bastante não apropriada, né, para o momento. Eu acho que, enfim, todo mundo tem suas críticas às outras pessoas, enfim, né, não vou entrar muito no mérito da questão ali, mas acho que não é o momento e é importante que os jornalistas tenham um pouco de consciência disso, né? Assim, a gente já teve vários vazamentos, teve o do William Vac, que acabou até com a demissão dele da Globo, teve recentemente o do Ciani, também fez um comentário, né, na CNN, teve um do Boris Casoy, uma vez também fazendo um comentário, acho que sobre Hungary, não me lembro exatamente qual era o caso. Enfim, coraçãozinho pro Bolsonaro na CNN, semana passada, acho. Enfim, eu acho que é bastante sério, os dois lados, assim, acho que a gente precisa lembrar que na hora que a gente está ali trabalhando, precisa ter um pouco mais de, né, parcimônia ali no que é dito. Obviamente todo mundo tem suas opiniões pessoais e não cabe a gente também julgar as opiniões dos outros, mas também achei bastante desonesto o comportamento da pessoa que gravou isso e vazou. Por mais que seja realmente inapropriado, acho que a gente tem que deixar bem claro aqui que não tem ninguém mais errado do que o cara que gravou e compartilhou isso, que é de uma safadeza sem limites, né? Esse espírito destruidor que está tomando conta da nossa sofrida sociedade é um negócio assim muito triste, ainda mais pelos motivos, né? Política, um negócio, sabe, de confronto, de enfrentamento mesmo, que acho que é tudo que a gente não precisava agora. É mais uma notícia triste aí nessa confusão que a gente está vivendo há tantos meses já. Como aconteceu, e não foi caso de áudio, foi caso de fotografia, naquele episódio da Paola Oliveira, quando ela estava gravando uma série, né? Se preparou para uma cena e o engraçadinho foi lá e fotografou. Sabe, é um criminoso, né?
Nesse caso da Morrone e do Camarote, para mim o ponto principal já foi mencionado, mas só não sei se não usar essas palavras, eu queria deixar registrar. Acho que a questão central é a falta de interesse público da conversa, né? Quer dizer, eles geraram um conteúdo absolutamente privado, não influencia em nada a vida de ninguém esse conteúdo, né? Diferentemente de alguns casos, né, que até foram já mencionados aqui, que tinham interesse público, né? O caso do Recupero, por exemplo, foi muito grave, ele pediu demissão do cargo 2, 3 dias depois. A fala dele deixou claro que ele estava querendo influenciar no resultado de uma eleição, quando ele disse que o que era bom ele mostrava, o que era ruim ele escondia. Isso foi de uma gravidade absurda. Então, foi uma conversa privada captada, mas que tinha um interesse público enorme, porque poderia influir no resultado da eleição. Tanto que ele pediu demissão 2 dias depois, era perder o cargo de ministro, né? Então eu acho que esse caso é muito triste por isso, porque não tem interesse público nenhum, é só maldade mesmo, né? Porque saber que o que a Juliana pensa do Alexandre Garcia não interessa, não afeta a vida de ninguém, né? Não muda nada, né? Não deveria, né? Não deveria, mas infelizmente bota fogo numa narrativa que a gente só tem a lamentar, né? Não, e isso que você falou de só maldade, eu acho que é importante também da gente entrar nesse mérito, porque muitas vezes a motivação desses vazamentos é algum rancor que a pessoa tem por aquele sujeito. Porque às vezes, enfim, a pessoa está lá gravando, escapa um áudio, né? Não é assim, acidentes técnicos que acontecem. Mas esse tipo de coisa, de alguém estar gravando e depois vazar, normalmente é motivado dentro das redações por um sentimento meio de vingança, né? Não, mas ninguém gostava dele, mas ele maltratava as pessoas, mas são essas motivações, né? Então, totalmente desnecessário. Bom, para desanuviar um pouco, o segundo assunto da semana, que eu acho que é do final da semana passada, mas que ainda tem ecos fortes essa semana, que é o meio-fim, a adaptação do Fofocalizando, que virou Triturando, que eu já sei que é o programa preferido do Chico Barney e o programa que a Débora mais odiou. Estou dando spoiler dos últimos tempos. Então, acho que a gente podia ouvir esse debate aqui entre os dois sobre esse grande momento do Silvio brincando de televisão dessa semana. Fala aí, Chico. Eu adorei de verdade, de coração. Vocês sempre acham que eu estou de sacanagem, mas eu me diverti de verdade assistindo a estreia do Triturando. O que o Silvio fez, né? Ele pegou um quadro, um trechinho do que era o Fofocalizando, que acho que era o que estava dando mais certo na visão do Silvio, que é basicamente a Cris Flores mostra uma notícia e aí os 3 jurados ali decidem se vão triturar o que aconteceu, ou o personagem, ou o fato, ou não, né? Então, tem um negócio que eu gosto muito, que é essa mistura de show de calouros com o Jornal Nacional, que meio que traz de volta esse negócio meio catártico, assim, do que a gente tinha no BBB, por exemplo, isso é legal, isso não é legal. E a gente se vê representado ali por figuras fantásticas, como a Mara Maravilha, a Lívia Andrade e o Gabriel Cartolano, se eu não me engano. Então, cara, eu achei muito divertido. Eu acho que toda a primeira parte ali que eles falavam de fofoca, de notícias de política, Cris Flores fez um baita discurso contra a Regina Duarte, impressionante, muito bonito o discurso. Só que daí depois entrou o programa de estreia, pelo menos teve 2h30, foi um negócio um pouco exagerado, e ficou 1h30. Trituraram o mundo todo, não sobrou ninguém, né? E ficou 1h30 mostrando músicas da época do Silvio Santos. Assim. A mais nova era dos Caritos. E eles decidindo se não vai, é boa, não é. Isso eu achei muito chato. Mas toda a parte que é uma mistura de show de calouros com o Jornal Nacional, eu achei bastante divertida. E até queria propor pra gente semana que vem fazer aqui também. Essa notícia aqui. O cara que vazou a Juliana Morrone aqui, vamos triturar ou não vamos? Daí
aí a gente resolve aqui. Fica aí a sugestão, tenho certeza que o Flávio vai gostar muito disso. Ai, Jesus Cristo. Eu quero primeiro começar, que foi curioso agora que eu ouvi o Chico falando, me fez lembrar, a Sônia Abrão tinha um quadro desse, que ela julgava as notícias dos jornais, não tinha? Eu lembro que ela pegava as nossas matérias, a gente fazia as matérias de novela, não sei o quê, aí ela lia as matérias, assim, daí às vezes ela achava muito bom, e aí quando ela achava muito ruim, ela amassava, assim, e jogava no lixo. Eu achava super cruel, assim, com o nosso trabalho. Falando Francamente era o nome do programa, um clássico. Enfim. Sobre esse programa da SBT, eu já achava ele muito ruim quando ele era um quadro, né? Não sei muito bem qual foi a análise feita pelo Silvio de que, enfim, era a melhor coisa, que aquilo devia virar o programa, mas eu já achava muito ruim quando era um quadro. Eu acho que enfim, que é tanta coisa que eu quero dizer, tô até me enrolando aqui, mas assim, tem coisas que notícias, a Mara, por exemplo, já falou coisas que não eram verdade, enfim, é um programa que não tem seriedade para tratar o noticiário, então várias vezes começa a reproduzir fake news, começa a reproduzir lendas urbanas, aquelas coisas todas que, enfim, a gente tenta e repete muito para que não seja reproduzido. Fora isso, tem um pouco de reforçar a cultura do cancelamento de pessoas, né? Que é um negócio que a gente também está tentando acabar ali. Reforça comportamentos de não gostamos dessa pessoa, não gostamos dessa, enfim. Acho que não é legal, não contribui em nada. De fato, eu achei a Cris Flores, o discurso que ela fez foi bastante coerente ali no primeiro programa, mas foi tão coerente que depois proibiram, né? Pelo que eu li, agora só pode falar de música. Não sei se é isso mesmo, porque eu não assisti mais. Mas eu li uma notícia dizendo que agora estava vetado falar de notícia, estava vetado falar de política, enfim, só podia cancelar música agora. Então, assim, eu acho que não tem valor algum, não achei divertido, acho que reforça conceitos que a gente está tentando enfrentar e que são prejudiciais. E especialmente conceitos de comportamento, assim, tinha muitas coisas, agora não houve isso, mas na época que era quadro, houve muitas coisas que a Mara especialmente se posicionou a respeito de sexualidade e coisas nesse sentido que eu acho que não devia mais ter espaço na TV. Então, enfim, odiei. Mas aí eu acho que é muito mais uma crítica. Triturou ou triturando? Né? Débora, eu acho que é muito mais uma crítica a posturas específicas da Mara, que realmente soltou fake news absurdas, a essa postura dela de ser ultraconservadora e preconceituosa com algumas coisas. Ela falou no programa de sexta, mostraram um trecho da Luísa Sonza cantando uma música mais romântica, assim, ela falou: viu, Luísa, você é talentosa, não precisa mostrar o corpo. Esse tipo de absurdo. Nisso eu concordo completamente, mas eu acho que o formato é muito interessante. E o título dessa chamada no UOL vai ser Débora triturando. Bom, gente, acho que a gente foi... Deixa eu só falar uma coisa sobre isso. Lógico. Sobre o título, a minha opinião sobre o triturando é que eu não tenho opinião nenhuma. Boa. Eu acho o seguinte, conhecendo o Silvio Santos do jeito que eu conheço, já trocando o nome de programa, o próximo passo é tirar do ar. E a outra conclusão que eu chego é o seguinte: Silvio Santos em casa, como sempre foi, sem fazer nada, continua sendo um perigo na área, viu? Exatamente. Bom, eu tinha um outro assunto, mas eu vou deixar para, talvez, se sobreviver, a gente falar semana que vem, porque o programa já passou muito do tempo e eu queria entrar logo nos nossos melhores e piores. Toca a vinheta dos melhores da semana. Começando, como sempre, com Débora Miranda, seu destaque positivo dessa semana. Enfim, houve algumas coisas que eu gostei essa semana, mas eu quero destacar a entrevista da Regina Duarte para a CNN. Eu acho que foi muito importante a gente ter aquela entrevista, eu acho que foi muito importante o jeito que ela acabou, eu acho que foi muito importante a gente ter esse senso, com toda essa falta de filtro e transparência,
de qual é a atuação dela ali e do que ela pensa, assim. Achei que teve muito valor, apesar de todo o constrangimento, enfim, aquele episódio um pouco atropelado ali que houve no fim, mas achei que foi importante. Flávio, seu destaque positivo. O meu destaque também, a gente nem combinou, nem eu, nem a Débora, mas seria essa entrevista da Regina Duarte. Eu queria destacar o trabalho que a CNN tem feito em Brasília. Ela tem pego boas entrevistas, repercutindo até a própria Globo. No fim, não no primeiro dia, mas depois, acabou repercutindo esse fato, acabou repercutindo o bom trabalho da CNN Brasil. Eu acho que, em termos de canais de jornalismo, nós estamos muito bem servidos. E eu quero só completar, aliás, que eu lembrei agora, eu acho que Daniela Lima está se revelando uma das melhores apresentadoras de telejornais. Estou gostando muito da atuação dela. Eu também, muito bem lembrado, a Daniela não só falando, mas reagindo, ela mostra muito. Muito bom, mesmo. Chico Barney, seu destaque positivo. Eu ia destacar a estreia do Triturano, mas como a gente já gastou esse assunto... É provocação isso. Não é. Eu quero exaltar aqui a live do Zeca Pagodinho, que passou domingo, Dia das Mães, 1h30 lá no bar dele, na Barra da Tijuca. O clima está muito pesado, está tudo muito tenso. E, cara, foi uma lufada de ar fresco. Assim. O Brasil do Zeca Pagodinho não parece o Brasil que a gente vive hoje. É um negócio impressionante e me reanimou. Voltei a sorrir depois de muitos meses. Eu ia também falar dessa entrevista da CNN, então, mas eu vou falar uma outra coisa, só queria acrescentar ao que a Débora e o Flávio falaram, que foi o papel do Daniel Adjuto como entrevistador, né? Eu acho que o momento mais dramático da entrevista, que foi a manifestação dela grotesca em relação à tortura, né, em que ela começou a cantar para frente Brasil, o espanto que ele manifestou foi de uma forma tão educada, mas ao mesmo tempo tão incisiva, né, que foi, assim, para mim é um dos grandes momentos ali. Ele é um cara jovem, acho que ele mandou muito bem. Mas eu vou dar como destaque positivo, também fugindo um pouco da televisão tradicional, um vídeo gravado de forma bem simples no YouTube, que para mim foi a coisa mais emocionante dessa semana, que foi o comentário do Lima Duarte sobre a morte do Flávio Migliaccio. Foi um negócio impressionante, teve uma repercussão, uma divulgação, um vídeo caseiro feito ali num cantinho da casa dele, né? E com uma força, com palavras assim extraordinárias. Acho que queria deixar registrado isso como um grande momento, não da televisão, mas do audiovisual, né? Porque não é televisão aquilo, né? É uma outra coisa, né? Já está em outro patamar. Só uma colocação, Maurício. Quando a Regina Duarte aceitou esse convite, nós dissemos aqui que seria uma tragédia anunciada, né? Eu acho que até agora foi só o primeiro ato. Vem outros aí. Vamos aos piores da semana. Débora, o seu destaque negativo. Eu vou de Triturando, porque eu já tô nesse embalo. Enfim, já argumentei aqui, mas eu vou manter no pior da semana. Flávio. Triturando, que eu acho que por unanimidade, o Chico é que não vai aceitar, mas ele é sempre contra. Né? Eles fazem para me provocar. Triturando também. Chico, seu destaque negativo. Cara, a presença de Osmar Terra num debate na Globo News no último sábado. Foi ele, o Mandetta e um cara do PT, Rui Humberto, não lembro o nome agora. Humberto Costa? Talvez. Cara, foi um show de horrores e acho que a Globo News é extremamente irresponsável quando abre o microfone para um notório disseminador de fake news, no momento em que a gente já tem números tão eloquentes aí, e colocaram ele num debate que não é um debate. Esse programa, na verdade, são 3 entrevistas paralelas, em que as pessoas não interagem muito bem. Então ficou ali o dito pelo não dito. Teve um monte de besteira falada pelo senhor doutor Osmar Terra,
sem nenhum contraponto contundente, nem da Globo News, nem dos outros participantes. Assim, eu achei lamentável, e me confirmam agora aqui no ponto que é Humberto Costa mesmo, o participante que é do Partido dos Trabalhadores. Acho que a Globo News tem um poder aí de convidar pessoas muito legais, como está fazendo toda semana nesse quadro, nesse programa, mas, cara, tem que ter mais responsabilidade. Se for dar voz, pelo menos seja contundente, porque isso depois viraliza no WhatsApp. Osmar Terra cala a Rede Globo, sabe? E acho que isso não é o que a gente precisa nesse momento. Estou muito preocupado, Maurício. Estou muito preocupado. Eu acho uma solução é que tem que realmente ter resposta na hora, né? Tem que ter réplica. Se o cara está falando uma sandice, tem que ter uma réplica na hora. Isso que eu acho que é o ponto, né? O direito dele falar sandice, eu acho que ele tem, mas pelo menos tem Mas daí vai para a rede social. Acho que a Globo abrir microfone é ser cúmplice. Acho que não deveria. A gente conhece muita gente que o que vê na Globo News entende que é verdade, que vai confiar, que tá tudo bem, vamos para a rua mesmo, vamos passear com a mãe no Dia das Mães. Fico muito preocupado. Bom, meu destaque negativo não vai ser o Triturando, tá? Para dar um apoio ao Chico Barney. Eu e o Silvio agradecemos. Vai ser o vazamento aí dessa conversa aí lá do Bom Dia Brasil, que eu achei lamentável, mas os motivos eu já dei aqui no programa, porque eu achei muito ruim. Para encerrar, convido o Chico Barney a falar da sua efeméride da semana. Acho que vocês vão concordar comigo. Eu vi uma entrevista essa semana lindíssima que um jornalista chamado Maurício Sticer fez com Regina Casé, que me encheu de saudade de Amor de Mãe. Estamos há 52 dias sem Amor de Mãe. É uma tristeza muito grande essa. A primeira temporada acabou no dia 21 de março, um sábado. Não sabemos quando vai voltar. A entrevista, para quem não ouviu, para quem não viu, para quem não leu, muito recomendada. Ela abre o coração, ela entrevista Maurício Sticer. Grande momento. Ficou muito boa e só aumentou minha saudade da novela. Que tempo bom, pessoal. Eu fiz uma coisa totalmente fora do padrão jornalístico. A primeira coisa que eu falei para ela foi justamente essa. Eu estou com muita saudade da Lourdes. A primeira frase que eu disse para ela, porque realmente está fazendo falta. Boa lembrança. Gente, é isso. Estouramos o tempo aqui, a beça hoje. Sinal positivo que a conversa estava boa. Espero que o nosso ouvinte nos aguente, porque a gente foi além do tempo. Flávio, Chico, Débora, valeu. Obrigado. Até a próxima semana com o podcast UOL VTV. Obrigado. Tchau. Valeu. O UOL VTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer. Edição de áudio João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. UOL.